ETFs de Ethereum às vésperas do lançamento. E a cada dia que passa, a gente tem notícias e mais notícias referentes ao assunto. A gente teve as gestoras que estão encerrando parceria por causa desse ETF, taxas sendo divulgadas e saques em massa acontecendo dentro das corretoras. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. E duas empresas parceiras responsáveis aí pelos ETFs, não só de Ether, mas também de Bitcoin, que é a ARK Invest e a 21 Shares, elas encerraram essa parceria quando se trata do ETF de Ether. Elas são responsáveis por um dos maiores ETFs de Bitcoin, né, que é o ARK 21 Shares do Bitcoin, que foi lançado em janeiro. E elas também iriam lançar juntas, né, o ETF de Ether, só que infelizmente isso não vai para frente. Então, a empresa 21 Shares entrou com um pedido para alterar a marca do ARK 21 Shares de Ethereum apenas para 21 Shares Core Ethereum ETF. Justamente porque a ARK está pulando fora aí desse barco, né? Tá falando que apesar de reconhecer o potencial inovador e o valor de longo prazo da Ethereum, a ARK não acha que avançar com o ETF de Ether como empresa seria uma boa decisão. E com isso, né, agora a 21 Shares vai seguir sozinha com o seu pedido de ETF, que certamente vai ser lançado, vai se manter ali da mesma forma com que estava, né, inicialmente, porém não vai contar com a empresa ARK Invests. E essa decisão não vai afetar os outros projetos, certo? Isso é muito importante ressaltar, porque o ETF ARK 21 Shares do Bitcoin está rodando desde janeiro e é um dos maiores ETFs que tem. Então, elas vão continuar juntas, elas vão continuar parceiras não só nesse ETF, mas em outros ETFs também que elas têm juntas, como por exemplo o Blockchain and Digital Economy Innovation ETF, que é um ETF projetado aí para investir em ações de empresas no setor blockchain. Mas eu já fico com o pé atrás com notícias como essa, porque, cara, a ARK Invest é uma empresa que sempre gostou desse ramo aí de criptoeconomia, né? Por que será que ela não está querendo levar o ETF de Ether para frente? Será que ela está com medo desse ETF se fracassar, né, por algum motivo? Além do mais, outra gestora, a Franklin Templeton, revelou a sua taxa de fundo. Ela foi a primeira gestora a revelar a sua taxa de fundo, sendo de 0,19% ao ano. Isso é uma notícia boa, tá, pessoal? É uma taxa extremamente baixa, muito menor do que as gestoras que já estão com os projetos rodando, como por exemplo a própria Grayscale, né, que tem o seu fundo privado que vai ser convertido em ETF. E além do mais, ela vai isentar todas as taxas dos primeiros 10 bilhões de dólares durante os 6 primeiros meses para quem entrar nesse fundo em operação. Isso é uma notícia muito boa, certo? Isso mostra aí que a Franklin ela está fazendo uma taxa muito amigável, o que deve se tornar uma tendência para as demais gestoras. E também ela está corrigindo um erro que ela cometeu lá atrás. Por quê? Como ela é uma gestora um pouco menor que a BlackRock, por exemplo, as concorrentes apresentaram taxas muito mais amigáveis e também, por serem maiores, né, tinham mais preferência do próprio público. Então, ela lançando essa taxa inicialmente e também reduzindo os seus custos iniciais, ela já vai conseguir captar vários clientes de antemão antes que as demais gestoras divulguem suas taxas. Para você ter uma ideia, quando a gente compara aqui com os ETFs de Bitcoin, as taxas baratas fazem uma diferença absurda. 1% pode fazer toda a diferença. O GBTC, que é o trust aí do Bitcoin, né, da Grayscale, tinha uma taxa de 1,5%, né, de administração anual, enquanto as demais gestoras estavam com uma taxa entre 0,2 e 0,5. Então, assim, era uma taxa muito maior do que as demais gestoras. Isso fez com que tivesse uma saída absurda, né, de capital do Grayscale Bitcoin Trust, aí que ficou com menos da metade dos seus bitcoins aí que tinham inicialmente, né? E a tendência é justamente essa, que a gente tem ali gestoras com taxas menores, o que vai atrair ainda mais capital. E como eu sempre falo, quanto mais gente estiver investindo nos ETFs, mais dinheiro vai entrar aí para o Bitcoin, para as criptomoedas, fazendo uma alta maior.
E outra coisa que impulsiona a alta é justamente o outflow de Ethereum que está acontecendo dentro das corretoras. Desde que o ETF foi aprovado, a gente viu uma saída de 3 bilhões de dólares de Ethereum das corretoras. E isso aí é realmente algo muito expressivo, certo? Então a gente viu aí mais de 797 mil Ethers saírem da corretora, fazendo com que a gente tivesse o nível mais baixo nos últimos anos, né? As corretoras elas têm apenas 10,6% da oferta circulante de Ether. Os outros quase 90% estão aí em carteiras. Então é realmente muita coisa, certo? Porque as gestoras que estão entrando no mercado vão comprar de onde? Desses 10,6%. Quanto mais capital entrar no meio dessas gestoras, mais Ether eles vão ter que comprar e eles vão estar, as gestoras, né, vão estar disputando no meio desse 10,6%, que é algo realmente muito interessante. Por quê? Quanto menos Ether tiver dentro das corretoras, maior a pressão compradora para pouco token lá dentro, né, para pouco Ethereum, e isso pode sinalizar uma pressão de oferta iminente, ou seja, uma explosão de preços pode estar para acontecer. Inclusive, a gente provavelmente deve ver os ETFs rodando na bolsa agora em junho, segundo o Eric Balchunas. Devido a esse processo estar caminhando de uma forma até rápida, né? As gestoras estarem entrando com os pedidos S1 rapidinho, divulgarem também as taxas, né? Se tiver alguma pendência, já corre ali para acertar, igual a ARK fez também. E alguns analistas acreditam que com os ETFs começando a ser negociados na bolsa de valores, o Ethereum pode sim iniciar uma bull run e superar a máxima histórica de novembro de 2021, quando ele chegou nos 4.870 dólares. E vale falar que a gente não tem uma pressão de venda estrutural tão grande quanto no Bitcoin, né? Ou seja, no Bitcoin tem muita gente que estava querendo vender agora no topo histórico, né? A gente vê muita pressão de venda dentro das corretoras e o mesmo não está acontecendo agora com o Ethereum. O pessoal está mais bullish com o Ethereum. E outra, né, pressão de venda que acontece também são justamente os mineradores. Os mineradores, a estrutura do Bitcoin já é algo que demanda uma certa venda. Para os mineradores fazerem o seu trabalho ficar rentável, eles precisam estar vendendo os Bitcoins que eles mineram para cobrir os custos de mineração. Já no Ethereum a gente não tem esses mineradores, a gente tem os validadores que não gastam energia elétrica. Então, essa pressão de venda estrutural na questão do próprio fundamento do Bitcoin, isso não acontece no Ethereum. A única questão, né, que está preocupando os investidores é esse possível 11 bilhões de dólares em fundos que o GBTC já tem, né, o Grayscale Ethereum Trust, que o EBTC, desculpa, né, o ETH já tem lá dentro, e que pode representar uma pressão vendedora similar ao que o GBTC fez, né? A gente viu 6,5 bilhões de dólares em saída no primeiro mês onde o fundo foi aprovado. Bom, ainda assim a gente não tem uma data específica para os ETFs começarem a ser negociados na Bolsa de Valores, mas ao que tudo indica, ao longo desse mês de junho, isso deve acontecer. Não se esqueça de conferir os nossos apoiadores do canal, a corretora BingX, né, que é a corretora que eu utilizo para fazer as minhas operações, e o link está aqui na descrição desse vídeo. Além do mais, a gente tem a Token.com, a rede social das criptomoedas, para você conferir e ficar por dentro aí das suas altcoins favoritas. No mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!